pessoal, hoje a gente vai iniciar, um novo conteúdo. Vocês já viram um pouquinho sobre as questões climáticas, mas hoje a gente vai trabalhar com mais afinco sobre os fatores e elementos que fazem parte do clima, Então, fatores e elementos climáticos, os climas e suas classificações climáticas, Então, esse assunto ele é extremamente importante para a gente continuar entendendo como o clima ele influencia na vida do animal, Se isso sempre é maléfico ou ele também pode ser utilizado de forma benéfica, Para a saúde e para a genética dos animais. Então, hoje a gente não vai tratar tanto dessas questões em relação ao animal em si, porque a gente tratou no nosso conteúdo anterior, mas a gente hoje vai trabalhar mais o entendimento que nós temos sobre o que são fatores e o que são elementos climáticos, bem como os climas e como é realizada a classificação climática, certo? Então, vamos lá. Então, a gente já inicia aqui o nosso conteúdo, falando sobre fatores climáticos, Como esse fator climático, o que é, De que ordem eles são e o que é que isso significa para a gente. Então, o fator climático, existe o fator climático e existe também os elementos climáticos, certo? Então, os fatores climáticos são de 3 ordens, A ordem que a gente chama astronômica, a ordem meteorológica e a ordem geográfica. Então, esses 3 tipos de ordem, elas têm diferenças entre elas, A meteorológica geográfica é aquela que a gente utiliza mais no sentido do ouvir e daquilo que a gente estuda no dia a dia, Seja de forma científica, seja de forma que a gente aplique essa parte da ciência no nosso dia a dia, na nossa vivência. A parte astronômica, diz respeito às estações do ano que resultam do movimento da Terra ao redor do Sol, ou seja, nós só temos as estações do ano, assim como a gente conhece por primavera, verão, outono, E verão a gente só tem essas estações em detrimento do movimento da Terra ao redor do Sol. Se assim não fosse, a gente não tinha como ter essas diferenças estacionárias, Que a gente vai chamar de temporal ao longo do ano nos diversos locais do nosso planeta, É tanto que, enquanto aqui no hemisfério sul a gente tem verão, no hemisfério norte a gente vai ter outra estação. E isso é basicamente em detrimento dessa rotatividade, Desse caminho que a Terra percorre ao redor do Sol diariamente, E que, obviamente, ao longo do ano faz com que nós tenhamos estações diferentes. Então, essa é a ordem que a gente considera como a ordem astronômica, certo? As estações do ano, elas resultam do movimento da Terra ao redor do Sol. E aí a gente já tem, Até falei o nome rotatividade para já colocar e inserir vocês dentro do assunto. A gente tem os 2 movimentos que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, Que reiterou na nossa cabeça lá no ensino médio, que são os movimentos de rotação e os movimentos de translação, Então, o movimento de rotação, ele nada mais é do que a Terra girando em torno de seu próprio eixo, com uma duração de 24 horas, ou seja, o nosso caminho, a gente percorre o mesmo caminho todos os dias, Eu digo nosso porque é o nosso planeta. Então, todos os dias, a Terra percorre um caminho que a gente chama de rotação, Um movimento de rotação, que é o nosso caminho diário, que completa aí aproximadamente 24 horas. A gente arredondou, esse valor para que ficasse mais fácil de vocês entenderem. Porque, na verdade, são 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, Então, assim, a gente é bem aproximado dos 24, mas para facilitar as questões de cálculo, de análise de latitude, de longitude, a gente arredondou. Quando eu digo a gente, a ciência, Fez esse arredondamento do valor para que ficasse mais fácil da gente entender. Então, a rotação é a Terra girando em torno de seu próprio eixo, tá?
ao longo de 24 horas. Então, esse é um caminho diário que o nosso planeta faz, tá? Que ele percorre. Então, ela gira em torno do próprio eixo dela, que como vocês podem ver aqui na imagem, ó, certo? Ela girando em torno do próprio eixo. Não é um eixo que é o quê? Reto, né? O nosso eixo, ele é um eixo que tem um pequeno declive, né? Ou seja, uma inclinação, a qual também é importante para que a gente tenha uma distribuição desigual, e não por isso errônea, né? Desigual, no sentido de que é importante que a gente tenha essa distribuição desigual de energia, que é igual à radiação no nosso planeta ao longo do dia, né? Ou seja, no nosso planeta, em um determinado período do dia, a gente recebe uma quantidade maior de energia, de radiação, e outra parte do nosso planeta está recebendo uma energia menor, ou seja, uma quantidade menor. Então, ou um lado está recebendo uma maior quantidade e o outro lado está recebendo uma menor quantidade. Então, a gente vai ter essas diferenças aí. E isso justamente ocorre em detrimento do nosso declive, né, da nossa inclinação. O eixo do nosso planeta, ele não é reto, ele é inclinado. E é isso que também favorece o recebimento maior e menor de energia, a depender de que parte do nosso planeta você esteja, tá? E o outro movimento que a gente vai ter é o movimento de translação. Esse é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Então, esse a gente já tem uma durabilidade para ele maior, né? Ele tem uma duração de 365 dias, ou seja, é ao longo do ano que a gente percorre esse caminho, e é o caminho aqui que o nosso planeta vai girando em torno do Sol. Todo esse círculozinho que vocês estão vendo aqui, ó, amarelinho, é o caminho que o nosso planeta ele vai percorrer durante o ano. Então, fica bem fácil. Rotação é o caminho, né? O movimento que o nosso planeta percorre durante 24 horas, ou seja, um dia. Então, a duração é de 24 horas. E o de translação é o movimento em que o nosso planeta gira em torno do Sol, né? Com a duração de 365 dias. Rotação, a Terra está girando em torno de seu próprio eixo, né? E o de translação, a Terra está girando em torno do Sol. O que, no princípio, né, dos estudos, o entendimento era diferente. Havia-se o entendimento de que o Sol também era um planeta e que, pelo mesmo, era ele que girava em torno do nosso planeta, né? E não é. É o nosso planeta que gira em torno do Sol, certo? Então, só para a gente rememorar e relembrar aí aqueles conceitos que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental e ensino médio. Então, vamos lá para as nossas bases, né, de longitude e latitude. Nós utilizamos elas para fazer diversos estudos, né, no nosso planeta. Principalmente quando a gente trata de fuso horário, né, que a gente precisa saber quantas horas a gente está a menos ou a mais de determinado local do planeta no qual nós nos destinamos, por exemplo, né? Então, mas o que é longitude? Longitude, ela define a posição de uma localidade, né, sobre a Terra. Ela é a medida com relação ao meridiano de Greenwich, que está lá na Inglaterra. Então, isso tudo é convenção, tá, pessoal? Essas linhas, por exemplo, as linhas de longitude e de latitude, elas de fato não existem, né? Não são reais. Elas são do imaginário científico e assim são utilizadas para que a gente possa estudar de uma forma mais facilitada o nosso planeta, né? Então, a longitude, ela define a posição de uma localidade sobre a Terra, né? Assim como a latitude também vai definir. Ela é medida com relação ao meridiano de Greenwich, então a gente convencionou. E lá na Inglaterra existe um local chamado, né, uma cidade chamada Greenwich, e lá está o nosso marco zero quando se trata de longitude. Então, quando a gente vem aqui para o nosso globo terrestre, onde tem a longitude, a gente vai ter um marco zero, que é esse número aqui, ó, certo? E é onde a gente vai começar a analisar todas as longitudes do planeta, a partir desse meridiano, tá? Então, à direita, que é a leste, né? A gente vai ter um acréscimo de horas e à
esquerda, a gente vai ter um decréscimo de horas, ou seja, uma redução das horas, tá? Então, a gente faz essa avaliação também quando a gente pega o nosso planisfério e abre, né, o nosso planeta, a gente tem a mesma situação, né? Onde está o meridiano de Greenwich, a gente tem a nossa longitude como 0 e para a direita a gente vai acrescentando horas e à esquerda a gente vai diminuindo essas horas, certo? Com a latitude a gente também vai ter essa diferença também em relação ao que é positivo e ao que é negativo. Professora, por que é subdividido entre positivo e negativo? A gente faz muito isso quando está estudando o plano cartesiano, né? Que vocês estudam lá no 9º ano do fundamental. E que é importante lá na matemática e que também vai ser importante para a gente estudar cartografia. Que não é o nosso caso aqui. Só para vocês relembrarem um pouquinho daquilo que vocês estudaram lá atrás, certo? E quais seriam os graus de medição da longitude? Então, a longitude ela vai de 0 grau até 180 graus, o quê? Oeste, que é a esquerda, ó. Oeste está aqui, está até marcado de vermelhinho para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, vai de 0 até 180 graus, né? A esquerda, oeste, e da mesma forma, de 0 até 180 graus a leste, que é a direita, né? A única diferença que a gente vai ter aqui é porque aqui a direita é leste, a esquerda vai ser oeste, a direita, que é leste, a gente vai ter positividade e a esquerda a gente vai ter negatividade, ao lado oeste, certo? E aqui a gente só pegou aqui como um crivo, porque a gente está no Brasil, a longitude de Londrina, por exemplo, né, que está a menos 51 graus oeste. Mas a gente pode fazer essa mesma relação para qualquer lugar do Brasil, inclusive para o estado de Goiás, né? A quantos graus a oeste a gente está, né? E aqui nesse caso, como Londrina está no Brasil, o Brasil está onde, pessoal? Está aqui, ó. Esse mapinha aqui, que aqui está toda a América do Sul, né? Mas o Brasil está bem aqui, nesse ladinho. Aqui, ó. Só riscar aqui para vocês saberem onde é que está o nosso país aqui. E Londrina deve estar por aqui, né? Que é a região sul, né? Paraná. Então, digamos que aqui nessa escala, a longitude vai estar a menos 51 graus, né? Oeste. E por que a gente sabe que está negativo? Porque para o lado o que, pessoal? Esquerdo, a gente tem o que? O símbolo do negativo e ao que? Oeste, certo? Então, o Brasil está aqui para além de 0 grau, oeste, então a gente já sabe que vai ser também o que? O sinal negativo, tá ok? Então vamos lá, seguindo aqui. Latitude, né? Então a latitude ela também define uma posição, né, de uma localidade sobre a superfície terrestre, assim como a longitude, como a gente já tinha falado. Ela agora é a medida a partir da linha do Equador. Lá na longitude, a gente tem a medida, né, da longitude a partir de quê? Do meridiano de Greenwich, né, que está lá na Inglaterra. Então, lá é o nosso marco zero. O marco zero para a gente poder estudar latitude é o quê? A linha do Equador. E aí a gente já sabe, a gente já aprendeu, né, lá no nosso ensino médio, ensino fundamental, que todos os países e todas as localidades, cidades, estados que estão mais próximas da linha do Equador, elas têm o maior recebimento de energia ao longo do ano, independente do lugar do mundo na qual ela esteja, né? Então, isso também é uma variável importante de ser dita, por quê? Porque a gente já sabe que o Brasil, ele está ali, ó, bem pertinho da linha do Equador. Aqui, ó, é a América do Sul. Vou tentar grivar aqui para vocês, ó. A América do Sul, certo? E o Brasil tá nessa parte aqui, ó, certo? Então, a linha do Equador, pessoal, tá passando mesmo aqui nesse crivozinho, ó. Então, isso já significa aqui pra gente que uma boa parte do nosso território está dentro e bem próximo da linha do Equador, bem como sendo ultrapassada por ela, né? Ou seja, sendo traçada, sendo alinhada por ela. Então, o nosso país é considerado um país tropical, justamente porque a gente tem essa característica
Assim como, por exemplo, o continente africano, né? Que também é alinhado em detrimento da linha do Equador e tem essa maior proximidade, esse maior alinho, e pelo mesmo, tanto o continente americano do sul quanto o africano recebem uma quantidade maior de energia ao longo do ano, por estarem próximos da linha do Equador. Isso é de fundamental importância a gente saber, porque vocês vão entender, né, por que é que se tem que ter, por exemplo, um maior cuidado com as espécies animais e vegetais nesses locais onde os trópicos recebem uma maior quantidade de energia, né? Então, o animal ele vai precisar de quê? De uma maior acentuação nos cuidados, né? A alimentação, ao recebimento de energia, ou seja, a cobertura onde esse animal vai se encontrar ao longo do dia. Então, é importante extremamente saber do clima, porque se você cuida do bem-estar animal e da saúde dele, e pelo mesmo, se for um animal que for para reprodução, né? Ou no caso da genética, ou um animal que precise ir para o abate, a gente também vai ter que ter um alinho das condições climáticas para que a condição de vida desse animal ela seja a melhor possível e que a gente consiga a melhor genética para esse animal, bem como a gente também consiga a melhor qualidade de vida para que a saúde do animal corrobore também na qualidade, por exemplo, da carne, né, desse animal. Então, quando a gente está estudando latitude, a gente sabe que a latitude ela vai de 0 a 90 graus de norte a sul. Então, o norte está aqui, ó, certo? E o sul está aqui. Então, toda vez que a gente faz o estudo, a gente faz o estudo dessa forma. Então, a latitude, ela é no ângulo de 0 até 90 graus, tá bom? E aí, como a gente já estava estudando sobre Londrina, a gente já tinha visto a longitude, de Londrina, que era menos 51 graus oeste, tá? Lembrando sempre, tá, pessoal? Longitude diz respeito ao quê? Leste-oeste, certo? E quando a gente fala de latitude, a gente fala de norte e sul. Então, a latitude de Londrina é o quê? Menos 23 graus a sul de quê? Do Brasil, né? Porque ela vai estar mais ou menos por aqui. Por isso que ela está localizada na região sul do Brasil. Mas vamos seguir aqui. Ainda continuando, né? Sobre a ordem astronômica, né? Quando a gente está falando de classificação climática e tudo mais, a gente vai ter duas situações, né? Os solstícios, que eles fazem parte também desse ciclo solar junto com o do planeta Terra, certo? Então, é uma questão importante a gente entender que a gente tem os solstícios e a gente também tem os equinócios, que a gente vai ver mais à frente, certo? Então, os solstícios são os raios solares que chegam a alcançar os limites máximos, né? Que podem alcançar verticalmente ao norte e ao sul do Equador. Então, os países que estão mais próximos ali nessa região, né, da linha do Equador, e que estão mais próximos a norte ou a sul, eles vão ter os raios solares chegando a determinadas datas do ano, alcançando os seus limites máximos, ou seja, daquele limite ali não há condição de se passar, né? Por exemplo. Então, a gente ali tem uma limitação em relação a isso, certo? E o que é que isso vai dizer para a gente aqui, né? Que está, por exemplo, no hemisfério sul, né? Que é o nosso caso, o caso do Brasil. O nosso solstício de inverno, ele começa 21 de junho, né? Mas ele começa 21 de junho só aqui para a gente que está no hemisfério sul? Não, ele também acontece lá no hemisfério norte, é a mesma data para ambos. Mas há uma diferença aí, tá? E qual é a diferença? O dia ele é mais curto e a noite mais longa no hemisfério sul, que é o que nós estamos. Ou seja, nele, aqui a partir do dia 21 de junho, a gente vai ter os dias mais curtos e as noites mais longas, ou seja, vai anoitecer mais rápido, tá? E a gente tem com isso o início do inverno no sul, no hemisfério sul, tá certo?
E lá no hemisfério norte a gente vai ter os dias mais longos, né? E as noites mais curtas, ou seja, aqueles lugares que a gente já ouviu falar, onde dá 7, 8, 9 horas da noite e ainda tá dia, ainda tá claro, né? Então, os dias são mais longos e as noites mais curtas no hemisfério norte. Lá a gente vai ter o quê? O início do verão no norte, tá? Então, quando acontece o solstício de inverno, a partir do dia 21 de junho, a gente vai ter essa diferença, né, entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, e também, pelo mesmo, as diferenças estacionárias, né, entre um e outro. No sul, a gente vai ter o inverno e no hemisfério norte, a gente vai ter o início aí do verão. Continuando aqui, a gente vai ter o solstício de verão em qual data, professora? A partir do dia 22 de dezembro. E aí é a mesma data, tá, pessoal? Tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. Continua aquela mesma linha do que a gente falou no slide anterior. Porém, aqui no hemisfério sul, a gente vai ter, com o verão, né, o solstício de verão, a gente vai ter o dia mais longo e a noite mais curta, né, no hemisfério sul. E é o início do nosso verão, né? Inclusive, no Brasil, a gente começa a contar o verão aí a partir do dia 22 de dezembro, 21, 22 de dezembro, né? Iniciando. E os dias serão mais curtos e as noites mais longas no hemisfério norte, onde vai ser o início do verão no norte, certo? Então, a gente também vai ter essa diferenciação aí. Vamos lá, seguindo. E agora, já tinha falado dos solstícios, né? A gente vai falar dos equinócios, que também fazem parte dessa rotina solar entre o astro, né? A estrela, que é o Sol, e o nosso planeta. Então, os equinócios, o que é que acontece com eles, né? É quando o dia e a noite têm igual duração em todo o planeta. Então, a gente vai ter o dia tendo 12 horas e a noite também tendo 12 horas para a gente fechar as 24 horas, certo? Em um dia. Então, quando acontece isso, o nosso planeta, de forma igualitária, vai ter 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, certo? O equinócio de outono, ele tem o início do outono no dia 21 de março, e o equinócio de primavera, a gente vai ter o seu início a partir do dia 23 de setembro. Já deu para vocês perceberem que tanto os solstícios quanto os equinócios, eles definem as estações do ano, certo? Então, com os solstícios, a gente vai ter o quê? Inverno e verão. E com os equinócios, a gente vai ter o quê? Outono e primavera. Então, é uma forma da gente ter subdividido as estações do ano e que, obviamente, são influenciadas pela quantidade de energia que é recebida ao longo do dia e ao longo do ano pelo nosso planeta. Vamos seguir aqui, pessoal. E agora vamos lá, né? O periélio e o afélio. Toda vez que a gente fala desses dois pontos que são tidos como trajetórias eclípticas, a gente está falando de momentos onde o nosso planeta, né, o planeta Terra, ele se encontra mais próximo ou mais distante do Sol, né? Então, são dois fenômenos muito interessantes, porque eles colaboram para que a gente, além das estações do ano, os climas, que são os elementos e os fatores climáticos conjuntamente correlacionados, também possam ser modificados, certo? Então, o periélio, né? Quando a gente tem o periélio, a gente tem o quê? O ponto da trajetória eclíptica em que a Terra se encontra mais próxima do Sol, que é esse daqui, ó. Nosso planeta, ele está bem mais próximo de quê? Do Sol, tá certo? Isso aqui é todo o caminho que a gente percorre, né? Tanto como rotação e translação. Aqui, o Sol, né? Em duas origens para a gente poder entender essa questão do distanciamento. E aqui no afélio a gente já percebe que tem uma distância maior entre o Sol e o nosso planeta, ok? Bem como quando a gente olha aqui para o periélio, a gente já tem
uma distância pormenorizada, diminuída entre o planeta Terra e o Sol, tá bom? Então, periélio é sempre o quê? A trajetória eclíptica em que a Terra se encontra mais próxima do Sol, recebendo o quê? Mais energia. Qual é a data do ano ou período do ano que isso é mais fácil de ser observado? A partir do dia 3 de janeiro, né? Então, a partir do dia 3 de janeiro, a gente tem essa influência maior do Sol no nosso planeta, justamente porque o nosso planeta está mais próximo do Sol. Tem um fenômeno que está correlacionado a isso também, que é o fato de nós já estarmos no verão, né? No caso do hemisfério sul, né? A gente já está mais vinculado a essa questão. Então, o nosso recebimento de energia continua sendo maior. E com o afélio é o ponto da trajetória eclíptica. É importante assinalar o porquê do eclíptica, né? Vocês também aprenderam lá atrás que a forma do nosso planeta ela não é redonda, né? Como a gente em algum momento da vida aprendeu de forma errônea, né? Então, a forma do nosso planeta é uma forma eclíptica e pelo mesmo a trajetória que ele percorre é também eclíptica. Então, ali onde a gente vai ter essa trajetória eclíptica em que a Terra se encontra mais distante do Sol, ou seja, recebendo menos energia, né? Ela está mais distante do Sol e por isso recebe menos energia, é a partir do dia 4 de junho, né? Então, lá em 3 de janeiro, a gente tem o periélio acontecendo, onde o nosso planeta inteiro vai estar recebendo uma quantidade maior de energia por estar mais próximo do Sol. E uma outra parte aí do ano, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, a partir do dia 4 de junho, um afastamento do nosso planeta, né, do Sol, e pelo mesmo acontecendo o afélio, que é essa trajetória eclíptica de distanciamento do planeta do astro, que é o Sol. Então, como é que fica isso, né? Para a gente entender melhor visualmente falando. Então, o equinócio, né? Aqui tem o equinócio, solstício e solstício, né? Como a gente já tinha falado nos slides anteriores. Então, o equinócio de 21 de março, ele tem o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte, né? Então, é o equinócio de outono acontecendo na região, o quê? Do hemisfério sul, certo? A partir do dia 21 de março, e o início da primavera lá no hemisfério norte. Isso são o equinócio. Lembra que a gente falou que os equinócios dizem respeito ao outono e primavera, tá? Os solstícios ao inverno e ao verão. No dia 22 ou 23 de setembro, né, a gente vai ter o equinócio de primavera acontecendo lá no hemisfério sul, tá? E no dia 22 e 23 de setembro, o equinócio de outono acontecendo no hemisfério norte. Então, as estações do ano, elas vão mudar nos hemisférios em detrimento desses fenômenos, né? Dessas trajetórias que o nosso planeta vai estar o quê? Percorrendo em torno aí do Sol, tá certo? O solstício de 21 de junho, ele diz respeito ao início do inverno no hemisfério sul, tá bom? E ao início do verão no hemisfério norte. Lembre-se sempre que a gente tem aquele corte, né, da linha do Equador e que tudo que está acima é o quê? O norte, e que tudo que está abaixo da linha do Equador diz respeito ao hemisfério sul, certo? Então, solstício de 21 de junho diz respeito ao início do inverno, no hemisfério sul e início do verão no hemisfério norte. E o solstício de 21 ou 22 de dezembro, lembra que eu falei que o verão começa ali no hemisfério sul entre 21 e 22 de dezembro, por aí, tá, pessoal? Então, não tem uma data, assim, se é 21 ou 22, mas sempre entre essas duas datas. Então, entre 21 ou 22 de dezembro, a gente tem o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, ó, a gente vê que um lugar está recebendo mais energia, né? E
que o outro lado está o quê? Mais escuro, ou seja, um lado recebendo uma maior parte e o outro lado, em determinada época do ano, recebendo o quê? Menos energia. E isso é de forma igual para todo o percurso que percorre aqui o nosso planeta, tanto em relação ao solstício quanto ao equinócio, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? E aí, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que a gente vai ter justamente aquilo que foi comentado anteriormente, tá? Os dias crescentes, os dias que vão ser decrescentes, né? E os dias que vão ser crescentes. A gente vai ter 12 horas de dia e 12 horas à noite. Então, a gente vai ter aí essa subdivisão, certo? E com essa subdivisão, a gente vai ter os dias em detrimento das estações do ano, né? Então, solstício de inverno, dia mais curto, noite mais longa, né? Em um lado do hemisfério, né? Do outro lado, com o solstício de verão, a gente vai ter dia mais longo, noite mais curta. Então, é sempre o contrário de um para o outro, tá? Se a gente tem no solstício de inverno o dia mais curto e a noite mais longa, no solstício de verão a gente vai ter o quê? O contrário, tá? O dia mais longo e a noite mais curta. Em ambas as situações, que é aquelas que a gente já comentou anteriormente, né? O dia vai ter 12 horas e a noite também vai ter 12 horas. É o período do ano onde a gente pode ter essa subdivisão bem igualitária entre dia e noite, certo? E em algumas ocasiões, a depender do que está acontecendo, né? Nessa rotatividade aqui, a gente vai ter dias decrescentes e dias crescentes, certo, pessoal? Então, pessoal, para a gente continuar aqui, né? Dos fatores meteorológicos, as massas de ar e as camadas da atmosfera são um desses pontos onde a gente pode estudar muito bem os fatores meteorológicos, né, que dizem respeito aos fatores que influenciam no clima, né, de forma direta e de forma indireta. Então, as massas de ar, elas adquirem suas propriedades ao estagnarem durante alguns dias, né, ou sobre um deserto quente, ou regiões polares, ou sobre um oceano tropical, por exemplo, né, e levam as suas qualidades para as regiões onde se move. Então, as massas de ar, elas colaboram para que a gente tenha, por exemplo, as chuvas, né, no nosso planeta. Então, elas fazem esse movimento ao estagnar em alguns lugares, né, do planeta, receber o que elas têm de receber ali, né, porque o nosso planeta é dinâmico, e pelo mesmo levar a outras regiões ou até mesmo ao oceano do nosso planeta. Então, elas colaboram para esse movimento do nosso planeta, e inclusive as chuvas, elas são um desses pontos, né? Que também são colaboradas e ocorrem a partir das propriedades que estão estagnadas ali nas massas de ar, certo? As camadas da atmosfera são também as camadas que perfazem, né, desde a superfície onde o homem está até a exosfera, que é a última camada, são as camadas que fazem parte do nosso planeta e que recebem radiação solar e onde acontecem todos e a maioria, na verdade, dos fenômenos meteorológicos, né? Então, a massa de ar é um também desses fenômenos que ocorrem em uma das nossas camadas da atmosfera. E aí, quais são as camadas da atmosfera, né? Nós temos algumas. A nossa primeira camada é a troposfera, né? Que está mais próxima da gente. Então, ela é considerada a camada mais baixa da atmosfera e está em contato direto com a superfície terrestre, né? Que é onde nós habitamos. Então, a espessura dela é de aproximadamente 18 quilômetros nas proximidades do Equador e de 10 quilômetros na proximidade aos polos, ou seja, é onde nós vivemos, né?
da superfície onde a gente pisa até 18 quilômetros ou 10 quilômetros acima de nós. Então, é a camada onde de fato vivem os seres vivos, né? É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos mais importantes, porque é onde nós habitamos e podemos, inclusive, modificar o nosso ambiente, certo? As camadas da atmosfera também perfazem a estratosfera, né? Que ela estende-se depois da troposfera para até cerca de 45 quilômetros de altitude. Então, quando termina ali a troposfera, a gente começa a contabilizar onde está iniciando o quê? A estratosfera. Então, daquele ponto acima, 45 quilômetros. Sempre em relação à altitude, tá, pessoal? O homem é a referência à superfície terrestre, bem como ele é a referência, são as referências, e a altitude é o nosso ponto de busca, tá? Ela é relativamente uma camada estável, tá? E apresenta correntes horizontais de fluxo forte, né? E algumas poucas nuvens. Ou seja, aquela quantidade de nuvem que a gente vê, elas não estão todas localizadas na estratosfera, elas estão um pouco além, né? Em outra camada que a gente vai ver logo mais, mas ali também já há um quantitativo significativo de nuvens, certo? A outra camada que a gente vai ter é a mesosfera, né, que estende-se depois da troposfera e da estratosfera. A gente vai ter a mesosfera que estende-se entre 45 km e 75 km de altitude. Então, ainda uma camada mais distante um pouco da superfície terrestre, mas onde também acontecem muitos fenômenos meteorológicos, tá? A ionosfera, que já é uma camada mais acima, já próxima ali da nossa última camada, né? E mais próximo da atmosfera terrestre, certo? Ela está entre 75 e 400 km de altitude, então ela tem uma certa quantidade de domínio, né, em relação ao nosso planeta e representa o limite entre a atmosfera e o espaço exterior, certo? Possui baixa concentração de oxigênio, né? Por isso que, por exemplo, astronautas ou precisam de oxigênio, né, nessas altitudes, apesar de irem para o espaço, mas nessa concentração do espaço ainda do planeta Terra, já há falta de oxigênio. Ocorre a formação de ozônio pela ação da radiação ultravioleta. Então, é uma faixa, né, uma camada do nosso planeta onde a formação do ozônio ela ocorre justamente por conta do acúmulo, né, da ação dos raios ultravioleta. E uma última camada que não está citada no slide, mas que a gente vai dizer aqui para vocês, é a exosfera, que já é a última camada mesmo entre o nosso planeta e o espaço. A gente não tem um limite exato para ela, justamente porque não se sabe até onde vai a atmosfera terrestre, de fato, mas a gente entende que essa é a última camada entre o nosso planeta e o espaço, certo? Então, como fatores geográficos, a gente vai ter o hemisfério sul, né, colaborando com 19,1%, né, do nosso planeta, sendo 89,9% desse nosso planeta recoberto por água, né? Então, a maior parte do nosso planeta é de espaço com água, né? Recoberto por águas. O hemisfério norte colabora para 39,3%, né, de terra e 60,7%, né, de água. Então, a água ela resfria o ar no verão e esquenta esse mesmo ar no inverno, amenizando o frio. Então, os fatores geográficos eles estão correlacionados justamente com essa ação do fluxo, por exemplo, e da dinâmica do nosso planeta entre o recebimento de energia e a quantidade, obviamente, que a gente vai ter de continente, né, que é o espaço com terra, e do espaço com água, né, que é o que a gente vai implicar dizer que são os espaços marítimos e dos lagos, lagoas e rios, certo?
conceitos, né? Alguns conceitos aí para a gente levar adiante em relação ao conhecimento que a gente vai precisar ter. Então, o ambiente complexo de fatores que cerca determinada espécie de ser vivo, né? Inclusive nós, podendo ser favorável ou desfavorável ao seu desenvolvimento biológico, desempenho produtivo e reprodutivo. Por isso que é tão importante nós conhecermos os fatores ambientais, como ar, água, calor, chuva, vento, luz, solo e a presença de outras espécies. Isso quando a gente trata do ambiente animal, isso tudo, todos esses fatores aqui ambientais, eles são de suma importância para que o animal ele possa ter uma qualidade de vida, né? Ele possa ter uma melhora na sua produção e na sua reprodução, certo? Vamos seguir.